Glória a Deus, amados, amadas, estamos aqui mais uma vez, muito feliz poder compartilhar o Evangelho, não é isso? O Evangelho que é palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria compartilhar hoje com todos nós uma palavra aqui em Números capítulo 13 e capítulo 14, uma experiência extraordinária sobre o poder da coragem, o poder da fé, o poder da obediência, é isso? O propósito sob a graça de Deus, é isso? Você acredita no poder, é isso? Da coragem, da fé, da obediência a Deus? A palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. E aqui nessa passagem, Deus vem conduzindo o povo de Israel por todo aquele deserto, com a sua promessa de levar o povo até uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. E ali naquele momento, Deus faz uma promessa. Diz assim aqui no capítulo 13, o verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha aí, ele disse para enviar e ele disse para espiar a terra que ele prometeu. Ele disse que a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então aí tem uma promessa. Então na hora que Deus abre a boca e fala e faz esta promessa, ele é fiel para cumprir. Então quem se apropriar das promessas de Deus está sob a graça de Deus, sob o favor de Deus. Mas aí precisa também que haja o quê? O despertamento da fé, da coragem e da obediência. Então nós vamos ver aqui que do mesmo jeito que é necessário a fé, a coragem, a obediência, assim como Josué significa o Senhor é a minha salvação. Caleb significa impetuoso, não é isso? Impetuoso, ousado. Então aqueles 12 espias entraram na terra, foram espiar a terra. Mas aí nós vamos ver, por um lado, 2 homens que creram, que obedeceram, que tiveram fé, tiveram coragem, que perseveraram debaixo da graça de Deus, da promessa de Deus, do favor de Deus. E vamos ver outro aspecto, o aspecto negativo, o aspecto daqueles que tiveram medo, que não tiveram coragem, que não tiveram fé, que não perseveraram e influenciaram o povo nessa dispensação. E isso nós vamos ver que só aqueles que creram, Caleb e Josué, a geração dele, né, foram os que perseveraram, que creram, que acreditaram e que agiram de acordo com a promessa de Deus. Foram os que entraram na terra prometida. E aqueles que foram influenciados, que foram contagiados pelo medo, pelo desânimo, que viram só os aspectos negativos, não é isso? Eles desistiram, ficaram pelo meio do caminho, não perseveraram, não creram, e a incredulidade, né, fez com que eles caíssem no deserto e não viram aquilo que Deus tinha prometido que ia dar a Israel e que Deus ia nos ajudar. Uma vez eu vi um vídeo de um garoto, ele disse assim: tu quer bem vencer sem lutar, irmão? Lute, irmão, mas lute com fé, porque se tu lutar com fé, Deus vai te ajudar, e sabe de uma? Tu vai vencer. Então Deus vai nos ajudar. Deus fez promessas. Deus, a sua palavra, ela é recheada de promessas. E quando nós nos apropriamos da promessa, nós nos colocamos debaixo desse guarda-chuva da graça, do favor de Deus. Então, mas precisamos nos apropriar disso e agir com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ser corajoso como foi Caleb e Josué. Ser perseverante, ser ousado. Porque operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então maior é o que está em nós. Então Caleb e Josué se apropriaram disso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus é Deus de montes e Deus é Deus de vales.
Obedecer a Deus sempre tem recompensa, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver aqui uma mesma geografia, mesmas circunstâncias, uma mesma realidade, mas decisões opostas. Entendeu? Então, existe aquele ditado que diz que o sol faz endurecer o barro e faz derreter a cera. Nós precisamos estar debaixo dessa graça do Senhor, estar firmes, estarmos convictos, estarmos perseverantes, porque temos uma promessa e nos agarrar na promessa. Deus nos chamou, Deus, Ele derramou o sangue do seu Filho, Deus deixou a palavra, Deus deixou o seu Espírito Santo, Deus nos tem um amor, tem uma força, tem uma graça, e é a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós precisamos olhar adiante e entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, a vida é um olhar. Veja aqui o que diz o verso 27 ao 29, os aspectos negativos. No verso 13. Relataram a Moisés e disseram, certo? No 13, do 18 ao 20, o que é que a palavra de Deus diz? 13, 18 ao 20 diz assim: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, ser forte, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus manda espiar a terra, observar a terra, e eles entraram e tiveram decisões diferentes, olhares diferentes, perspectivas diferentes, porque eram pessoas que Caleb e Josué, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, cheios de fé, enquanto os outros só viram gigantes, só viram aspectos negativos e não acreditaram, influenciaram outras pessoas, como eu já disse, e não entraram na terra, ok? Então, aqui do 27 ao 29 diz assim, ó: relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha aí o que eles viram. Eles só viram gigantes diante deles, eles não viram a promessa de Deus. Eles estavam tomados de incredulidade, de medo. Não tiveram coragem, não tiveram ousadia. Quando a gente se deixa tomar pelo medo, os obstáculos, os problemas, as adversidades se mostram maiores do que realmente elas são, porque a terra é boa, há uma promessa, mas há necessidade de que nós sejamos corajosos para entrar na terra prometida, nos agarrar às promessas. Você tem uma terra prometida para você, você tem promessa de Deus na sua vida. Há um momento divisor de águas que Deus quer te tirar do deserto, levar para uma terra que emana leite e mel. E você não pode desistir dos seus sonhos, você não pode desistir da sua terra prometida, daquilo que Deus te ofereceu e tem e quer te dar, mas você precisa se apropriar e lutar com fé, e sabe de uma, tu vai vencer. Aqui no 30, o que aqui a palavra de Deus diz? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha aí a visão de um homem corajoso. Caleb, ousado, impetuoso, louvado seja o nome do Senhor. E no 14, do 5 ao 9, o que é que a palavra de Deus diz? Diz assim, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então
nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não seja rebelde à palavra de Deus. Não seja rebelde à promessa de Deus. Não seja medroso, covarde, sem fé, porque há uma promessa e Deus é com você. Se aproprie das promessas de Deus, abrace a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, para concluir agora esta linda mensagem. Você tem uma terra prometida. Se Deus prometeu, Ele é fiel. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança está na fidelidade de um Deus todo-poderoso, verdadeiro, justo, que cumpre, que vela, que não falha. Olha aí, conclusão, 14 a 11 diz assim, o capítulo 14, o verso 11 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha aí, a incredulidade despertou a ira de Deus. Deus não se agrada da incredulidade. Deus não se agrada dos que cochilam em dois pensamentos. Deus não se agrada daqueles que não vivem por fé. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que avançam. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Então, conclusão, há momentos que nós estamos na fronteira da nossa vida, entre o deserto e a terra prometida. Você vai precisar de fé, coragem, ousadia, determinação, obediência a Deus, pois aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então, aqui eu encerro esta linda mensagem. Caleb e Josué, os que creram. Que você se aproprie hoje do espírito que se apropriou de Caleb e Josué. O espírito de ousadia. Que você olhe adiante, veja que tem uma promessa, um caminho, uma terra prometida. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Creia na palavra de Deus. Continue caminhando, continue orando, continue abençoando, continue perseverando. Continue crendo, continue semeando a palavra, continue sendo sal e luz no meio de trevas, porque você sabe que está num caminho estreito, mas que aquele que fez a promessa disse: é a terra que eu hei de dar ao povo de Israel. Se ele disse que haveria de dar, ele deu. Ele é fiel. Josué e Caleb, os que creram, entraram na terra prometida, se apropriaram daquilo que eles herdaram e desfrutaram de tudo que Deus deu para ele. Que você possa se apropriar por fé, com coragem, com ousadia da sua terra prometida e desfrutar dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, não é isso? Produzindo fruto digno de arrependimento, levando outras vidas a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra, a conhecer a Cristo, a se entregar a Cristo, a ser salvo da porta larga, do abismo, da desgraça, do inferno, e encontrar o Salvador, o Cristo, o Messias. E aqui eu quero encerrar esta mensagem com uma linda frase que eu ouvi hoje num pregador falando, que na cruz, a cruz é a plenitude da graça, é onde a graça e a verdade se encontram e convergem com o amor e a justiça de Deus. Ali é o triunfo de Deus, o triunfo do Espírito Santo, o triunfo de Cristo, o triunfo da igreja. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A graça e a verdade se beijaram. A justiça e o amor se abraçaram. E nós triunfamos, nós aqueles que cremos, porque a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, mas você e eu, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe você hoje e sempre. Tenha um lindo dia e fiquem na paz.